futuros e futuras canadenses. Hoje eu estou aqui com o Guiomar pela segunda vez aqui em live no Kitchen. E hoje ela vai falar sobre rede de apoio e suporte emocional aqui no Canadá. Que a gente acha, né, especialmente aqui durante a pandemia, difícil, né? A gente manter a sanidade, difícil. A gente precisa de suporte. A gente está longe dos nossos amigos, a gente está longe da família. Então, eu vou deixar a Guiomar conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Ela vai contar, vai se apresentar, né? E aí depois a gente vai responder as dúvidas que vocês deixaram no Instagram pra gente. Bom, oi todo mundo. Assim, eu sou Guiomar, mas vocês podem me chamar de Gui, né, Kit? E assim, eu já moro no Canadá há 2 anos. E uma coisa assim que a gente sempre tem conversado e sempre tem visto muita gente angustiada sobre isso é justamente assim, tá, eu vou pro Canadá e aí eu chego lá e não é o que eu pensava, porque a gente se prepara muito com um monte de coisa, mas às vezes falta a rede, falta o preparo emocional para passar por toda essa jornada, né? Então, assim, a gente... E outro dia a gente estava conversando com os amigos, né? E aí surgiu muito esse assunto, né? De tipo, e quem que é a minha rede aqui, né? Porque quando a gente está em casa, a gente tem a mãe, tem a sogra, tem a pessoa que você já conheceu da vida inteira, que você confia, as pessoas que... E vai desde o amigo confidente até o prestador de serviço, né? E aí você chega e você fica assim, tipo, tá, e agora? Aconteceu isso e o que que eu faço? Ou quem que eu recorro? Ou o que que acontece? Então, a gente... Eu acho que quando a gente ouve outras pessoas falando, a gente às vezes pensa, para pensar naquilo, consegue se preparar um pouquinho mais e consegue respirar e saber que não é fácil para ninguém, né? Assim, toda mudança ela é difícil. E as mudanças, inclusive, quando você está no mesmo lugar, né? Por exemplo, você pode estar morando no mesmo país e você vai mudar de emprego, é uma mudança. Ou você pode estar morando com a mãe e resolve sair de casa e vai morar sozinho. E todas as mudanças, elas têm que ter um preparo, elas têm que ter um jeito de você pensar e... Não, eu vi a Rafa e oi, Rafa. Então, assim, um jeito da gente pensar no que a gente vai precisar, né? Ou como que a gente vai ficar melhor com todas as mudanças que a vida traz pra gente. E principalmente a gente que chegou aqui no meio de uma assim, chegou e chegou junto uma pandemia. Então, que as relações ficam mais difíceis. Eu vi que teve uma pergunta que alguém perguntou, eu tô aqui há X tempo e eu não tenho ainda uma rede, porque eu não consegui construir uma rede com a pandemia, né? Então, assim, ela fica mais difícil. Você tem você tem a limitação, né? Que você não pode ir para o restaurante que você costumava ir, agora já está podendo de novo, mas ficou um tempo sem você poder fazer as confraternizações, sem você conhecer o pessoal do trabalho, para quem trabalha, e assim, né? As coisas vão... Enfim, né? vamos conversar. Ok. Então, eu acho interessante você falar isso, né? Que eu vim para Toronto acho que 1 ano e meio, mais ou menos, antes de começar a pandemia, mas acho que toda mudança, e eu não cheguei também a, a fazer muitos amigos aqui em Toronto, né? Cheguei virando consultora, tendo que trabalhar um monte, e aí entrou a pandemia e os poucos contatos que eu tinha aqui, eu já não podia mais ter. E foi um momento muito difícil essa questão da pandemia aqui em Toronto, com pouca gente, né? Não é só... Quando eu cheguei no Canadá, eu tinha muitos contatos, né? Eu já cheguei aqui conhecendo muita gente, foi uma sensação muito diferente ir para Vancouver, já tendo toda essa rede de apoio, né? Que eu não conhecia ainda, mas que mesmo assim foi muito boa para mim. Mas aqui em Toronto, eu tinha meia dúzia de pessoas com quem eu podia contar, entrou a pandemia e agora como é que vê? E agora como é que faz junto para trocar, né? Então, esse assunto da pandemia bagunçou muito, mas imigrar de uma forma geral, quando você não dá a louca e antes de chegar aqui queria um canal no YouTube para já ir conhecendo gente, é muito difícil você já chegar aqui com alguma rede de apoio e é muito importante. A gente fica muito doido se a gente se sente sozinho, né? A depressão vem, né? O homesick, essas coisas todas, né? Bom, vamos lá. Como lidar com as mudanças de expectativas?
Então, essa parte de como lidar com as mudanças das expectativas, eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito, muito clara pra gente, que é assim, a gente não muda, né? Assim, a Guiomar continua sendo a Guiomar, a Kit continua sendo a Kit, lógico que a gente cresce, a gente evolui, a gente melhora, a gente se aprimora, mas a gente tem a nossa essência. Então, se eu sou uma pessoa tímida, fechada, que não sai pra canto nenhum, que não faz nada, tipo, eu não vou chegar aqui e vou virar, né? Ah, não vai ser assim. Então, a gente não muda. E os problemas que a gente tem e que a gente traz com a gente, eles vêm junto também. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa que a mudança é uma coisa mágica. Que, eu vou me mudar e aí tudo vai acontecer, vai ser diferente, eu vou ter tudo muito melhor do que o que era antes. E às vezes não, né? É igual aquela pessoa assim, que separa e diz assim, não, eu vou separar porque vai resolver os problemas. Aí só multiplicam os problemas, porque aí tem outros problemas para resolver. Então, a gente tem que pensar primeiro nisso, que a gente é de um jeito e que a gente tem a nossa essência e que a gente tem que respeitar a nossa essência. E a outra coisa é que os problemas eles vêm com a gente. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um difícil relacionamento, eu vou ter difícil relacionamento em todo lugar que eu for. Então, uma coisa que pra gente foi muito importante foi ter um preparo até psicológico mesmo para vir. Então, por exemplo, falar o que é importante para cada um, o que cada um busca, o que cada um, quais são as expectativas, para você não jogar em outras pessoas a expectativa que você tem ou as suas frustrações, né? Então, assim, ter claro na cabeça os objetivos do que você vai fazer, por que você está fazendo e por que você quer viver aquela experiência, né? Então, isso é uma coisa legal. A outra coisa que a gente pensa também é o seguinte, que a gente vai... Então, assim, se preparar antes, né, para saber o que eu vou esperar, saber que não é uma mudança mágica, que não vai mudar tudo, e tá aberto às novas experiências, né? Porque se você tomou uma decisão grande, você tem que estar aberto para as experiências que essas coisas vão te trazer. Então, em algum momento alguém perguntou assim, não, e aonde eu faço amigos? Por exemplo, eu que sou mãe, né? Então, a gente faz amigo na porta da escola, na parada do ônibus, esperando o ônibus chegar para pegar o filho. Faz amigo, aí tem a festinha do aniversário, que é no parque. E aí a gente tende a se fechar para o desconhecido, né? Então, por exemplo, uma vez eu fui para uma festinha no parque e aí tinha uma pessoa que ela era de... Da onde que ela era? Ela era do Líbano. O inglês dela era ruim igual ao meu, só que a diferença é que ruim igual ao nosso em português é uma coisa, né? Ruim igual ao outro que fala outra língua é mais complicado. Mas a gente conversou a tarde inteira. E aí ela me falou dos restaurantes que ela ia, que tinham comida do Oriente, que eram bons e tal, não sei o que lá. Porque a gente pode ficar na zona de conforto, mas a gente também pode se abrir para uma experiência nova. E aí vai, conversa com uma pessoa e descobre uma outra cultura. E às vezes você, por exemplo, conhece uma pessoa que... Enfim, se você quiser conversar, você consegue. Agora, você não vai fazer o seu melhor amigo em 5 segundos, né? Então a gente também tem que ter isso na cabeça. Então você consegue conversar, conhecer e tal. Mas as pessoas, elas têm às vezes uma dificuldade, uma resistência, né, também. E tem as barreiras culturais. Então a gente tem que estar preparado para isso. E outra coisa também que eu vejo é que às vezes as pessoas pensam assim, não, então é brasileiro, a gente é uma comunidade brasileira e a gente vai ser melhor amigo. Também não é assim, porque no Brasil as amizades também não são assim, né? A gente tem muita coisa em comum, né? Por exemplo, é brasileiro, mudou para um país diferente e tal, mas você vai ver que no final das contas você vai se aproximando das pessoas que se aproximariam de você também no Brasil. Então, que tem mais ou menos o mesmo pensamento, que tem filho na mesma idade, ou que tem mais ou menos a sua idade, ou que, né, assim, é difícil você pensar assim, tipo, não, tá, aí pessoas em estágios de vida diferentes, em relacionamentos diferentes e tal, elas são mais difíceis de você construir uma relação. Por exemplo, vai chegar pra mim e vai dizer, então tá, então vamos sexta-noite pro barzinho? Eu digo, pois é, eu tenho 2 filhos, são pequenos, não é assim. Então a gente acaba se aproximando das pessoas que têm a ver com a gente, né? Então, assim, dá pra fazer amigo?
Dá. Eu tenho muita sorte que eu tenho aqui uma rede muito boa de amigos, assim, que a gente construiu aqui, que chegou todo mundo mais ou menos na mesma época, que foi morar todo mundo no mesmo prédio, e que, com os filhos da mesma faixa etária, Gente, no mesmo prédio, na do mesma. mesmo prédio, tudo, assim, os meus são um pouquinho mais velhos, mas mistura tudo e dá tudo certo. E a gente conseguiu, assim, nós somos, acho que 6 famílias, que, que deu um match muito legal e acabou fazendo uma rede muito boa entre a gente. Mas nem todo mundo tem essa sorte, então a gente tem que estar preparado para ser meio que autossuficiente, assim, né? Para saber que eu dou conta do que eu vou fazer e o que vier para agregar. Eu acho que, pronto, eu acho que quando você não cria expectativa, as coisas fluem melhor. Porque assim, você não cria expectativa de que você vai ter, que você vai conhecer um. Você não cria expectativa de que você vai conhecer o seu melhor amigo e que você vai fazer seu melhor amigo e tal. Mas as amizades, elas vêm, elas fluem quando você tá aberto e quando você tá, né, tranquilo para isso, eu acho. E Agora, assim, desculpa, a pandemia foi trash mesmo, porque mesmo a gente morando no mesmo prédio, a gente não podia se ver, né? Porque tinha restrição, não pode. Dizer assim, só podia 5 pessoas, nós já somos 4. Acabou, pois né? é, companhia. Olha só, Então. de mulheres de mais de 30 anos sozinhas com criança. Eu achei interessante você ter selecionado esse tópico. Eu não sou sozinha, né? Eu sou casada. Tenho uma amiga que é sozinha, assim, que ela é mãe solteira. E que ela, assim, o que ela me falou uma vez foi o seguinte: a gente ser mãe solteira já é difícil, né? Então, é difícil no Brasil e vai ser difícil no Canadá também, porque você não vai ter com quem dividir, você não vai ter com quem otimizar o tempo e tal. Mas dentro das mesmas. Hã? Aqui não tem vó. Não tem avó, é verdade. Mas em compensação, a escola fica com a criança por mais tempo do que no Brasil. Você consegue ter o before e o after school. Você consegue ir adequando. E assim, a sensação que eu tenho, aí assim, isso é bem sensação, não posso dizer porque eu não tenho essa experiência, mas é que aqui as pessoas elas são um pouco mais maleáveis com os horários. Assim, por exemplo, quando você vai trabalhar em algum lugar, eu tenho algumas amigas que trabalham e aí elas falam assim, não, por exemplo, tal hora eu tenho que buscar os filhos na escola. Então ela trabalha até 1 hora antes da hora de sair para ir buscar os filhos. Lógico que não é todo emprego que te dá essa maleabilidade, mas alguns dão. Então, que faz o horário de acordo para compor. E a própria escola também às vezes ajuda, ela consegue. Por exemplo, já teve uma outra amiga que conseguiu, quando ela conseguiu o trabalho, ela foi na escola, pediu o before and after, e aí a filha começou a ficar o dia inteiro, assim, por mais tempo na escola, e aí ela conseguiu trabalhar. Então, assim, não são as opções que a gente está acostumado, né? Mas as opções existem. E quando você quer uma coisa e você sabe por que que você quer aquilo, principalmente, eu acho que quando a gente tem filho, que você pensa que você está fazendo aquilo por eles também, e aí você vai buscar uma forma de solucionar. Agora, fácil? Não é. Não é fácil nem aqui, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, né? Como não, Tá. como não consigo me conectar aqui no Canadá há 2 anos. Peraí, cara, isso aqui ficou uma coisa. Pronto, essa foi que eu respondi antes. Ainda ficou um pouco confuso aqui. Então, É, como ficar emocionalmente saudável? Já que a gente está falando com a médica, né? Como é que a gente fica emocionalmente saudável, médica? olha, uma coisa que eu acho que todo mundo tinha que fazer, assim, é terapia. Porque é uma maneira de você se manter saudável, porque você se conhece, você vai saber o que que você quer, os seus objetivos, a sua vida. E aí você buscando com a terapia um profissional qualificado, com uma escuta qualificada e que consegue te dar esse suporte, eu sempre acho que é maravilhoso. Então, isso é uma coisa que é importante. A outra coisa que é importante é manter os vínculos, né? Então, não é porque você está longe que você perde os vínculos com as pessoas que você ama. Hoje em dia, você tem mil maneiras de falar, vendo e participar. E, pois é, né, Nath? A terapia faz toda a diferença. Então, assim, a gente consegue
falar com os amigos, fazer festinha virtual com os amigos, tomar um vinho virtual com os amigos. Então você consegue se relacionar com as pessoas e manter os relacionamentos que você tem no Brasil. Outra coisa importante é o autocuidado, né? A gente, às vezes, a gente esquece, porque a gente sempre pensa no serviço, né? Por exemplo, eu vou pro Canadá, eu não sei como é, porque no Brasil tinha pessoa que pintava meu cabelo 1000 anos, eu amava ele e tal, e o que que eu vou fazer agora quando eu chegar no Canadá? E aí você descobre que não é só porque a pessoa pintava e seu cabelo ficava bonito. Você descobre que é porque você gostava daquele momento, que você ia lá, que você era cuidada, que alguém lavava seu cabelo. E que tem toda uma coisa que não é só o pintar o cabelo, né? Então você começa a descobrir outras formas de autocuidado, né? Por exemplo, então eu não tenho mais a pessoa que faz a minha unha toda semana, mas eu também posso comprar uma Bath Bomb, encher a banheira e dizer, olha, esse é o meu momento. Então você tem que ter o seu momento de autocuidado, né? Quem gosta de malhar, que não é o meu caso, mas quem gosta de malhar, vai, malha, 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 é o seu autocuidado. Também tudo bem. Quem gosta de ler, né? Ama ler, lê 5 livros assim, rapidinho. Também é uma forma de autocuidado. Então você tem que descobrir qual que é, o que que te mexe, o que que te toca para ter esse autocuidado, para te ajudar a ficar bem emocionalmente. Porque quando a gente está bem com a gente, as outras coisas vão fluindo, né? Agora, quando a gente não está bem com a gente, tudo vai dando errado. Então, eu acho que são 3 coisas que a gente pode fazer como para se manter bem emocionalmente, né? A terapia, o autocuidado e manter os relacionamentos, porque a gente não vive só, né? A gente não é uma ilha, então a gente precisa do outro para conversar, para interagir, para tudo, né? Eu acho interessante isso que você está falando primeiro, você falou, existem formas, né, da gente continuar se comunicando, da gente continuar com a nossa rede, né? Então, eu percebi que durante a pandemia, por exemplo, eu comecei a falar muito mais com as pessoas através da câmera, né? Então, antes era por telefone mesmo, depois eu quero ver, eu quero sentir que eu tô junto. E isso é importante quando a gente vem pra cá, é você poder sentir que você tá junto mesmo que você esteja longe, senão você vai ficar doido. E o que ela falou também sobre a questão de, eu leio 5 livros. A gente, quando vem aqui para o Canadá, a vida é tão doida, a gente tem que dar conta de tanta coisa, que às vezes a gente esquece das coisas, a gente para de fazer as coisas que dão prazer pra gente. E o que acontece com a gente quando a gente para de fazer o que dá prazer pra gente? A gente entra em depressão, a gente fica doido, né? Então, outro dia eu conversei com a Gabriela, lá da Go North, né? Ela falou, não, porque você tira férias, aí quando você tirar férias pra você descansar a cabeça, você viaja, não sei o que. Eu falei, você acha que na hora que eu tirar férias eu vou sair de casa, eu vou ficar escrevendo? A coisa que eu mais amo fazer na vida, eu vou ficar aqui trancada dentro da minha casa escrevendo. Ai, mas e você não vê o mundo? Eu falei, eu vou ficar lendo, escrevendo, eu tenho todos os mundos que eu quiser. Né? Exatamente. Então, que te faz são, né? Diante de todo esse estresse da mudança, de você ter que descobrir pessoas novas, de você ter que fazer novas amizades, de você não ter aquele contato, tipo, caramba, eu tinha aquela amiga há 30 anos no Brasil. E eu não tenho ninguém equivalente a isso aqui no Canadá. Primeiro, você não precisa se livrar da sua amiga que você tinha 30 anos no Brasil. Exatamente. Mas encontrar formas de manter esses relacionamentos mesmo que a sua rede de apoio não esteja aqui, você nunca vai perder a sua rede de apoio do Brasil. É verdade. E lembrar que a rede de apoio também, ela é... Assim, quando a gente fala de rede de apoio, a gente tem que lembrar tudo que ela envolve, né? Porque a gente fala só a gente pensa assim, pai, mãe e tal, mas a gente tem uma rede de apoio meio que invisível, que a gente não presta atenção, né? Porque são as facilidades, são os hábitos, né? Por exemplo, todo domingo tem o almoço de família. Que tem alguém que faz, que tem alguém que vai limpar a casa depois, que tem alguém que vai fazer tudo aquilo. E que quando você está no Brasil, aquilo vai tão no automático que você não percebe o quanto aquilo era importante. E aí depois, quando você chega, você pode criar isso de novo, né? Então assim, você pode você cria novas ferramentas para você ter os mesmos prazeres e você ter as mesmas redes. Porque assim, a gente sempre pensa na rede de apoio como um suporte objetivo. Tipo assim, eu tenho minha mãe que eu deixo meu filho lá com ela depois do trabalho, depois da escola, antes de eu chegar do trabalho. Mas tem a rede que também é meio invisível,
sabe? É aquela rede que te dá suporte sem você, sem você prestar atenção que ela tá te dando. E aí essa é uma rede que você, às vezes, sente mais quando você tá fora, porque você nem sabia que você tinha, né? Assim, por exemplo, você tem deixa eu ver um exemplo assim. A facilidade de ter serviço em casa, por exemplo, que aqui Hum. no Canadá você não tem. Né? Assim, no Brasil você tem muitos serviços que vão até em casa, que você resolve rapidinho, que você não sei o que lá, e que aqui você não tem. Mas aí aqui, em compensação, você vai ficando mais autossuficiente em termos mecânicos, manuais e tudo mais, mas você também vê todos os amigos se juntando para fazer a mudança de um amigo, né? Assim, porque como você não tem aquela empresa, você até tem, né? Mas é meio que um pouco caro. Então você vai e você, em vez de você pagar, porque alguém vem, embala tudo, não sei o que lá, você tem os amigos que aí vão, que ajuda, que, né, que faz alguma coisa. Todo É mundo monta diferente. móvel. Vamos trocar o serviço de todo mundo montando móvel por pizza. Tipo isso. Faz parte da cultura, né? A cultura daqui é diferente e a gente vai se adequando a tudo isso. Eu gostei dos seus exemplos. Porque quem tá longe, às vezes não percebe o exemplo que ela tá dando. Mas na hora que ela falou essa mudança, eu falei, gente, eu fiz exatamente isso. Eu tô pensando, todas as vezes que você fala um exemplo, eu falei, caraca, realmente é impressionante. É muito certeiro, muito certeiro. E às vezes, por exemplo, tipo, o obstetra, né? Poxa, eu tive meu primeiro filho, aquele obstetra que eu amo, que eu confio, que me acompanha desde que eu fiquei adolescente, etc, etc, etc. Aí eu venho pro Canadá e eu fico grávida. Não foi meu caso. Mas... E aí você fica assim, tipo, perdida, né? Como que aqui é diferente a saúde, é diferente o obstetra, aqui tem a enfermeira, e tem a doula, e tem não sei o quê, e aí você fica... Mas aí você tem uma amiga que pode ir lá e que pode segurar sua mão, e aí você tem o seu marido que vai participar e vai ficar lá também, ou quando não tem, e assim, você vai criando outras... Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, você começa a ressignificar as coisas. E isso é importante, você estar aberto para essa ressignificação. Porque se eu esperar que aqui vai ser tudo igual como eu tinha lá, eu vou ter muita frustração. Porque a cultura é outra, o país é outro. E eu vou esperar uma coisa que não vai acontecer. Agora, se eu ressignifico, por exemplo, se eu digo, não, eu não preciso contratar a pessoa da mudança, eu posso, a gente faz todo mundo junto, e aí quando você vai comprar um móvel, você já pensa assim, putz, não, esse móvel é muito pesado, eu não vou querer ele não, porque quando eu for me mudar, eu não vou dar conta dele montado, né? Então, assim, você ressignifica e você se adapta. Então, você tem que estar aberto para essa adaptação, né? E começar a prestar atenção nessas coisas pequenas para você não sofrer. Eu acho que o grande lance é esse. É você não criar a expectativa de que você vai ter tudo do jeito que você tinha ou tudo do jeito que você queria ter, mas que você está aberto a se adaptar e que você vai ressignificar e fazer de outras maneiras. Então, por exemplo, tudo bem, eu não tenho mais o almoço da casa da mãe no domingo, mas eu posso ter um almoço com os amigos no domingo. Ou eu posso ir com os filhos fazer um piquenique no parque no domingo e criar outros costumes e outras tradições que vão deixando o coração mais tranquilo, né? Às vezes você vai criando esse novo hábito, você nem sente tanta falta daquilo que você deixou para trás, né? É verdade. O que você está falando? É adaptação. Gente, isso tudo. Eu vou dar mais um exemplo. Eu tenho uma amiga aqui em Toronto que a gente se conheceu no Brasil e tal. Eu fui para Vancouver, ela continua em Toronto, depois eu vim para cá. E entrou a pandemia, a gente costumava almoçar junto todo dia não, desculpa, toda sexta-feira. E aí entrou a pandemia, a gente falou assim, agora a gente vai almoçar ali por vídeo. E viemos fazendo isso por, sei lá, quase um ano, mais de um ano depois da pandemia, né? Então, e aí, hoje em dia, o quê? Ela foi pro Brasil, voltou agora e vamos voltar para o nosso almoço, já que a gente não pode estar junto. Então, aí criar novos hábitos que fazem falta pra gente também, né? Eu acho que todas as suas
como os argumentos, não, mas os seus posicionamentos foram muito pertinentes aqui na live sobre esse assunto. Eu realmente me vi em vários deles. E eu acho que isso que é bacana, porque, mais uma vez, acho que às vezes as pessoas no Brasil elas não enxergam isso, né? Porque elas não estão vivendo isso ainda. Gente, vocês que estiverem aqui no Canadá, se vocês quiserem comentar como vocês também passaram por todo esse processo de adaptação para conseguir fazer a sua própria rede de apoio aqui, né? Eu acho que vai ser bacana para a gente poder ler aqui durante a live. E eu acho que é isso. Eu acho que assim, deixa eu ver se a gente... eu acho que é isso, assim, né? Assim, que junto com a preparação de papel, de migração, do que eu vou trazer, do que eu vou deixar, né? Que você vê bastante gente preocupada, mas eu levo isso, eu levo aquilo, não sei o que lá. A gente tem que se preparar emocionalmente para vir, para saber que é uma mudança, que toda mudança, ela exige flexibilidade, ela exige que você fique, né, assim, que você fique... Terapia, eu falei, né, da terapia, antes de chegar, a terapia... Depois que chegar também. E depois que chega e continua. Terapia, pelo amor de Deus, que a gente precisa. É verdade. E a gente vai se abrindo. Olha que bonitinha. Parte da minha rede de apoio por aqui. Foi o que ela falou. Viemos sem nenhuma expectativa de fazer amigos logo, ainda mais no prédio. Foi, não, a nossa história no prédio é uma coisa muito doida, assim, né? Porque quando a gente chegou, a gente chegou no avião junto com uma outra família. E aí, nós 4 e eles 4. Dentro do mesmo avião, chegando, pousando em Toronto, indo na imigração, pegando papel, não sei o que lá. Aí a gente pegou o carro, veio pra cá. Quando chegou aqui, eles chegaram também no mesmo prédio. A gente ficou esperando o office abrir pra pegar a chave. E assim começou o primeiro. Aí a gente sentado esperando o office, desceu uma outra vizinha que estava indo levar a filha na escola, da idade do meu filho mais velho. Aí já parou, já conversou com a gente, já trocou telefone. Aí depois você fez um post e aí alguém comentou. Aí o meu marido disse assim, não, essa pessoa aqui tá no mesmo prédio que a gente também. Aí a gente falou com ela e aí já chamou ela para vir passar o ano novo aqui em casa. Tipo assim. Gente, fazia nos lugares mais aleatórios, né? Tipo... Que doideira. Mas você tem que estar aberto, né? E aí, assim, E aí a Nath chegou ano passado, chegou depois dessa bagunça toda já ser feita. E isso vai agregar também. Então, assim, a gente vai se... Mas tem que estar aberto, né? Você não pode ter a barreira. Agora, também tem que estar aberto, mas sem a expectativa. Porque a expectativa gera frustração, né? Então, se eu chegar pensando assim... Não, porque aí, então eu vou morar no prédio dela porque tá cheio de brasileiro. Já chegaram outros brasileiros que também não se... Não bateu o santo, né? Não deu match, né? Por estar em estágios de vida diferentes, por ter expectativas diferentes, outras coisas, e assim vai, né? Gui, Mas muito é isso. obrigada. Ó, Antes de vir uma amiga garrafa. que há muitos anos me disse, brasileiro não se importa, achei ela louca, hahaha. Mas a minha conclusão é igual a dela. Pra mim, você é você por você. Tem as pessoas que têm as experiências que também não são legais, né, Rafa? E aí vai disso também, vai da expectativa que você cria em cima da relação. Quando você não tem a expectativa, às vezes as coisas vão mais leves. E aí isso também ajuda. Às vezes a gente se força a fazer uma amizade que não é aquela amizade que a gente queria fazer porque a gente está precisando de uma rede de apoio e a gente tenta encontrar coisas em comum com alguém que a gente de fato não tem nada em comum e a gente vai o que se frustra com aquela amizade, aquela coisa que não deveria ter acontecido no meio do caminho, né? Mas acontece, né? Bom, Gui, acho que é isso. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Obrigada também. Senta o dedo no joinha, senta o dedo no coraçãozinho aqui. Um monte de gente, um monte de conhecido da Gui veio assistir aqui. Ai, Gui. E eu vou deixar você se despedir. E eu já me despeço. Beijo a todos, beijo, Gui. E Happy Family Day pra vocês. Verdade! Happy Family Day.
Beijo, obrigada por ter convidado. E a gente tá aqui, né? Assim, pra agregar, dividir, compartilhar, sei lá, ajudar no que puder, né? Com certeza. E eu tô te devendo um chocolate quente. A gente se encontra. Vamos sim, vamos marcar. Um beijo, gente. Beijo, Tchau, tchau. tchau.